Metamorfismo, metamorfose, transformação, né? O próprio nome diz, são rochas transformadas, né? Transformadas por conta dos processos geológicos, né? Quais são os grandes processos geológicos? Tectônica de placas, vulcanismo, né? Terremotos. O tipo de metamorfismo, o mais, vamos dizer assim, abrangente, né? E, portanto, o mais comum, mais estudado, é aquele que tem alcance regional, né? Aqui ocorre compressão, calor associado e ação de fluidos. As rochas se transformam, né? Seja em nível superficial da crosta, em nível intermediário, seja em nível profundo da crosta, né? O metamorfismo gera novos produtos geológicos, novas rochas, né? Por conta de pressão, temperatura e calor. E esses processos atingem a crosta, seja a crosta rasa, intermediária ou profunda, né? E isso então nos permite classificar as rochas, aquelas superficiais com intensidade baixa de metamorfismo, as rochas intermediárias com intensidade intermediária e finalmente as rochas mais profundas que têm uma mineralogia associada a alta temperatura. São rochas metamórficas de alto grau. Nós podemos também caracterizar a mineralogia, os conteúdos, os constituintes minerais desta rocha. Rochas de baixo grau terão uma série de minerais placoides, clorita, muscovita e biotita. Não, são minerais placoides, né? Médio grau começa a aparecer um mineral interessante, a granada, né? As moças devem conhecer a granada, que é usada até em joias, né? E finalmente em alto grau aparecem minerais particulares como este aqui, né? E vejam que o quartzo e o feldspato estão presentes em todo o espectro, né, das rochas. Portanto, eles não permitem classificar a rocha se é de médio, baixo ou alto grau. Os minerais que vão classificar são os minerais que nós chamamos de minerais índices, né? Esses três para o baixo grau, médio grau, a coexistência da biotita, granada e estaurolita, e finalmente no alto grau, a silimanita. Novamente aqui, vejam os nomes, gente, ó. Ardósia, filito, xisto, gneiss e finalmente nós podemos ter a fusão se a pressão e a temperatura continuar, né? Baixo grau, ardósia, menos densa, mais fina, tá? Maior densidade, maior granometria, cada vez mais grosso, né? Mais grosso, maior alto grau, né? Portanto mais profundo, conforme aquele croquis que eu mostrei para vocês. Então, o material de baixo grau. Vocês devem conhecer a ardósia, né? Pisos de garagens, né? Pisos de passeios, né? Aquela rocha em placas, né? Esverdeada, né? Essa é a ardósia, né? Se a gente puder fazer um zoom nesse material, nós vamos começar a observar já a orientação das argilas, né? Que são os constituintes principais dessa rocha, né? É uma rocha de baixo grau metamórfico, portanto, de nível raso. Rocha metamórfica de origem secundária, né? Formada de antigos argilitos, que são rochas sedimentares. Os argilitos se formam em ambientes aquosos, lagos, né? Planícies oceânicas, né? Imaginem vocês caminhando, né? Adentrando ao mar, né? Naturalmente, na arrebentação, um material mais grosseiro, arenoso, né? A gente sente isso ao caminhar, né? À medida que nós vamos entrando, né, após a zona de arrebentação, o solo fica mais, aquelas areias são cada vez mais finas, né? Então vamos fazer esse tipo de analogia. Quanto mais fundo estivermos, né, menos energia, né, menos pressão, né, e portanto nós temos materiais argilosos sendo depositados. Quanto mais próximos da praia, nós teremos materiais mais arenosos, areníticos, né, formando areias, que serão futuros rochas sedimentares. Ardósia, portanto, com argilas. Portanto, rocha de baixo grau metamórfico, né? Progredindo na deformação e no metamorfismo. Estamos num ambiente um pouquinho mais profundo agora,
da crosta, né? Rocha metamórfica chamada filito, né? Aqui nós temos já uma orientação mais importante da mineralogia, os grãos são maiores, a argila já se transforma em muscovita, que é uma plaquinha, é uma mica mineral placoide, né? E vocês podem observar até num fragmento de filito esse tipo de feição, né? Como lembrando a marca de onda, né? Que a gente também vê nas praias, né? Aquele tipo de feição ondulada, né? É a característica própria dos filitos, né? É uma rocha, então, ainda frágil, né? Ela se quebra facilmente, né? Mas que já representa, então, um incremento no grau de pressão e temperatura, no grau de metamorfismo, né? Vejam, o xisto, já é uma rocha um pouco mais profunda, pressão e temperatura maior, granulometria maior, né? A mica, né, torna-se predominante, né? Esse brilho sedoso, né, que a gente observa, né? São os grãos maiores, típicos do xisto, né? Material xistoso, né? Todas essas três rochas, né, seja a ardósia, seja o filito, seja o xisto, tem ainda um componente primário de argilas. Mas aqui começa já a aparecer aquele componente arenoso. Nós estamos chegando próximo à praia. Então saímos daquele ambiente mais tranquilo, marinho, né, e estamos chegando mais à praia onde temos mais areias. E, portanto, esses protólitos, esse material primitivo, se reorganiza segundo o xisto, né? É uma rocha, portanto, de grau metamórfico já intermediário. Naquele perfil que eu mostrei para vocês de uma cadeia montanhosa, né, ele já se situa num nível de 10 quilômetros, 15 quilômetros até de profundidade. E aqui está o gneiss. Granulação maior, né? Os grãos, os minerais estão rearranjados segundo uma orientação de menor esforço em relação à pressão, né? Pressões dirigidas daqui para baixo e de lá para cá, né? Pressão dirigida, né? E vejam que o branco aqui significa quartzo e feldspato, né? Que são os minerais que estão presentes desde o início, né? Vou voltar aquele slide que eu mostrei para vocês, aqui, ó. Aqui, ó. Vejam, o quartzo e o feldspato estão presentes em maior ou menor proporção, seja na ardósia, no filito, no xisto e assim por diante, né? Só que aqui, os gneiss têm maior quantidade desses minerais. Aqui, nós temos muito mais argila do que quartzo e feldspato, porque nós estamos num ambiente calmo, né? Argiloso. À medida que nós estamos para o ambiente mais metamórfico, maior metamórfico, nós teremos, então, minerais mais grosseiros, né? Como o gneiss que eu mostrei para vocês. Existem rochas particulares metamórficas, né? Como em qualquer regra, tem as exceções. Uma delas é o famoso mármore, mármore de Carrara, né? O mármore de tampos, de mesas, de pias, etc., né? É uma rocha particular porque ela só contém um mineral, carbonato de cálcio recristalizado, tá? E esta, então, mineral, não sei se vocês já conheceram, o mineral chamado calcita, né? É um mineral que efervesce, né? Carbonato de cálcio, né? A presença de HCl, né? E essa rocha recristalizada cria o mármore, né? Que tem uma competência, né? Uma dureza muito interessante que permite, então, modelar, né? Pietà e outras estátuas, né? São deste material natural que é o mármore, né? Os mármores, então, são antigas, vamos dizer assim, rochas lacustres ou de grande profundidade marinha, né? Ou seja, ambiente muito calmo, de precipitação química, né? Precipitando carbonato de cálcio, né? E esse material, então, eventualmente chega a regiões de alta pressão e temperatura por conta da tectônica de placas, né? E criamos, então, o mármore, né? Quero também, nesta aula, mostrar um pouco para vocês outras consequências do metamorfismo. Quer dizer, o metamorfismo induzido pela tectônica de placas não só transforma as rochas, né,
como eu disse para vocês, filitos, xistos, gneiss, mas também essas transformações são acompanhadas por deformações, dobras, por rupturas, falhas, né? E com isso nós temos a formação de relevo. Ondulações, deformações e rupturas, né, movimentando verticalmente ou lateralmente as rochas, vão criar o relevo, vão formar as montanhas. Então, onde nós temos rochas metamórficas, nós temos também estruturas, como aquele belo slide que eu mostrei para vocês, aquela grande deformação, né? São, então, decorrência, novamente, de processos de tectônica de placas, como nas ilhas do Japão, Alpes, Himalaia e assim por diante, né? Vejam, deformações gigantescas, né? Isso tem escala continental, né? Para que a gente tenha deformações desse porte, né, nós estamos falando de escala global, né? Então é a tectônica global, a tectônica de placas que vai deformar as rochas, né? Se eu chegar aqui, escalar essa montanha e olhar os materiais aqui, eu vou ver filitos, vou ver xistos, vou ver gneisses, né? Posso ver metamorfismo de contato, ou regional, ou cataclástico, né? Vou poder reconhecer os minerais índices, clorita, o quartzo, o feldespato, né? É assim que a gente vai classificar, então, essa região em termos de grau de metamorfismo e saber, ok, o grau de metamorfismo está caindo para cá, então aqui é o nível mais raso da crosta pretérita, para cá é o nível mais profundo. Eu vou conseguir reconhecer qual era o ambiente passado desta região. Eu vou datar esses materiais para saber a idade desses materiais, né? E com isso, então, reconhecer qual era a estrutura passada desta região, né? Nós teremos, então, rochas falhadas, dobradas, né? Muitas vezes um material sobre o outro, a pressão é tal que esse grupo sobre esse, isso aí cria uma complexidade para a gente entender qual é a estrutura original das camadas, né? Muitas vezes eu consigo encontrar fósseis aqui e com isso os fósseis me dizem qual é a cronologia desse ambiente. Então são as evidências que a gente utiliza para recuperar a história terrestre, né? Nós podemos, inclusive, trabalhar de maneira geométrica. Os elementos geométricos dessas deformações, dessas estruturas, nos permitem, através de diagramas, recuperar qual era a direção da camada, o mergulho dessa camada, e com isso nós vamos trabalhar com várias regiões, mesmo que não sejam contínuas, e com isso criar um cenário na escala regional para poder entender melhor aquele terreno, né? Então, eu vou geometricamente classificar esse tipo de deformação, nós podemos recuperar eixos das deformações, denominá-los, né, e saber quem é o mais antigo e quem é o mais novo, né? Se isto aqui é o mais novo e está mais raso, aqui eu teria os filitos, aqui eu teria os gneisses. Mesmo que isto aqui esteja raspado, né, eu vou reconhecer as estruturas e com isso recuperar, vamos dizer assim, a história desta região, né? Vou reconhecer as fraturas, que são as rupturas, né? Como aqui nesta região, nessa bonita imagem, né? Vou reconhecer blocos que se deslocaram, né? Como aqui, ou como esse caso, né? Isso é extremamente importante, porque pode eventualmente, por exemplo, essa camadinha aqui, vamos supor que tenha um recurso mineral, né? Ela está deslocada, eu reconhecendo essa estrutura, eu vou poder explorar essa camada aqui e depois saber onde está a continuidade dela nesta outra região, né? Esse é um caso curioso, né? Porque é o caso de Salvador. Cidade alta, cidade baixa. Elevador Lacerda está exatamente na escarpa dessa falha, né? Então são feições curiosas, né, que são estudadas, né, cientificamente. Um outro caso muito interessante, né, é o caso entre Serra da Mantiqueira, Campos de Jordão, né, Vale do Paraíba, Serra do Mar.
né? É um bloco falhado também. Aqui corre a rodovia Dutra, né? E aqui está a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, e aqui o nosso litoral, com a planície litorânea, nesta região, né? São antigas cordilheiras. Aqui as rochas estão deformadas, né? Da maneira que eu já mostrei para vocês, né? Deformadas, falhadas, né? E aqui, nesses blocos abatidos, nós temos sedimentos. Isso é algo muito interessante, porque esses sedimentos, que são arenitos, contêm aqueles grãozinhos arredondados, né, com os espaços vazios, e aqui se obtém água, né? É aqui que vem vários poços artesianos, é daqui que vem a água, boa parte das cidades aí que estão no Vale do Paraíba, né? Então são elementos que a gente utiliza para fins aplicados, né, como este caso que eu mostrei para vocês, né? Ou fins até turísticos, né? A parte superior ali nós temos Campos Jordão, por exemplo, Serra da Mantiqueira, né? Então aqui está aquele desenho que eu comentei com vocês, né? Essas rupturas, né? Isso significa que esse bloco se separou e com isso se abate, né? E aqui nós temos então um vale, né, que eventualmente pode se abrir, né, para formar um oceano, né? Esse é um caso particularmente interessante, né, porque aqui está a foto do Vale do Paraíba, Serra do Mar, blocos altos, bloco baixo, né? Se esse processo progredisse, né, aqui nós teríamos o início de um oceano, né? O que não vai ser o caso, né? Não teremos um oceano nesse caso, mas teremos em outras regiões. Nós temos a posição muito particular aqui no leste africano, né, onde ficam os vulcões lá, Kilimanjaro e outros. Isto aqui está se abrindo. Daqui 40 milhões de anos, aqui nós teremos o fundo oceânico se abrindo aqui, né? Outra situação curiosa é na Islândia, né, que nós estamos tendo aqui uma abertura, né, que é a cadeia mesoceânica, né, e que passa exatamente pelo centro da Islândia, né, que são os processos de separação continental que acontecem nesse momento, né? Aqui está o vale do leste africano, né? Enquanto isso aqui se abre, né, aqui no Mar Morto, por exemplo, né, está secando, isso aqui está subindo, e com isso nós temos o Mar Morto está morrendo de fato, né? E as águas estão extremamente salinas, né? E é usado até para aspecto turístico, né? Vejam aí, né? Tamanha quantidade de sal, né, que as pessoas não conseguem afundar, né? Olha a quantidade de sal sendo depositada, águas extremamente salinas nesta região do Mar Morto, né? Vamos dizer assim, a estrutura gigantesca da falha de San Andreas, onde o metamorfismo é dinâmico, né, por conta do movimento da placa pacífica em relação à placa norte-americana. E nesta região, além de rochas metamórficas, nós temos essas feições retilíneas que são geradoras de terremotos. Vocês notam aqui, né, o traço da falha, né? Muitas vezes existe a mudança da própria drenagem por conta desses terremotos. Falha transcorrente ativa de San Andreas, na Califórnia, né? Uma das mais estudadas, né? E nós temos outro tipo de estrutura muito interessante, que são essas falhas chamadas falhas de empurrão, em que a placa está subindo sobre a outra, e com isso nós temos então pacotes de rochas, né, sobre outros anteriores, né? Justamente essa que é a nuance das transformações do relevo por conta da tectônica de placas, né? Como aqui, né? Então nós temos um pacote está subindo sobre outro, criando relevo aqui, como aqui vocês veem nessa foto, criando rochas trituradas que são decorrentes deste esforço compressivo. Ora, se nós temos pressão, muito mais pressão do que temperatura agindo sobre as rochas, nós estamos com aquele metamorfismo dinâmico. Recordam-se? São 3 tipos de metamorfismo: dinâmico, termal
né, de contato, e metamorfismo regional, que é o mais importante deles, né? Então, as evidências, quais são as evidências que nós utilizamos para detectar essas estruturas? Em primeiro lugar, minerais quebrados, pressão, quebrando os minerais, orientação dos minerais, né? Esta feição aqui, né, minerais vitrificados, que nós chamamos de espelho de falha, né? Muitas vezes nós temos lagos alinhados, né? A drenagem alinhada, sugerindo então a presença de estruturas lineares que são próprias desses limites de placas com falhamentos, como este caso aqui, né? Bom, esse campo, vamos dizer, de estudo em termos de geometria de estruturas, deformações, né? Ele se alia, como eu disse há pouco, com rochas metamórficas, mas ele é um campo que nós chamamos de geologia estrutural, geologia de estruturas, que tem grande importância econômica. Aqui está um exemplo, né, de estruturas como o pré-sal, né, em que nós temos deformações das camadas, né, e as camadas mais porosas podem conter água, gás ou petróleo, né? E a determinação desse tipo de estrutura e do tipo de rocha presente nessas estruturas vai nortear perfurações e, com isso, exploração desse bem mineral, tá? Então, tanto gás, petróleo, como água estão associados com deformações, né? Essas deformações permitem, vamos dizer assim, o preenchimento de uma camada porosa por líquidos ou gás, e esses materiais ficam aprisionados por conta de uma outra camada sobrejacente que é impermeável, né? Então, o óleo, o gás não migra, né, e fica preservado nessas camadas. E com a perfuração, né, nós podemos obter, explorar esse gás, esse petróleo ou esta água, né? Para chegar a esse tipo de alvo, existe uma série de outras ferramentas, levantamento sísmico, a sísmica, as ondas sísmicas, vamos dizer se essas camadas contêm algum elemento diferente, né? Por exemplo, camadas aquosas, né, com muita água, existe refração das ondas sísmicas, né? Ou mesmo impedem a passagem das ondas sísmicas, e com isso nós podemos mapear em profundidade como é a estrutura e, portanto, aí nós vamos estudá-la, né? Nós vamos tentar imaginar o ambiente em que essas rochas se formaram, né? Nós vamos tentar observar as rochas para verificar essa questão, se a rocha é monominerálica, se tem um único mineral ou tem outros minerais, se as rochas exibem orientações que sejam de materiais finos ou mais grosseiros, né? E com isso nós vamos tentar chegar a uma classificação, né, em que nós vamos identificar qual é o arranjo dos minerais, qual é a mineralogia dessas rochas, né, qual é o nome da rocha, né, e qual é a rocha primária, a rocha parental, o protólito desse material. Eu dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, as ardósias, os filitos, são rochas finas que provêm de argilitos, de argilas, né? Os xistos provêm de arenitos, né? Os guinais podem prover de vários tipos de rocha, granítica ou outra, né? Nós vamos tentar chegar a um quadro desse tipo, em que nós vamos classificar a intensidade do metamorfismo, né, em termos de baixo grau, vai ser algo relativo que nós vamos fazer. Baixo grau, médio grau e alto grau. Baixo grau é ardósia, aquele material que eu mostrei para vocês. Alto grau é o xisto ou o gneiss. Então vamos chegar a algo relativo. Vamos dizer quem é mais grosseiro, vamos dizer esse é mais alto grau do que este, né? Nós vamos tentar chegar, então, a dizer se a rocha é orientada ou não. Um exemplo de uma rocha maciça que eu mostrei para vocês é o mármore ou o quartzito, né? E as rochas orientadas são ardósia, xisto, gneiss e filito, né? Vai ser uma classificação
muito expedita, mas que vai permitir a gente dialogar. Serão grupos de 5 ou 6, e com o manuseio desse material, com a nossa ajuda, nós vamos tentar chegar a esse tipo de classificação.